Olá, alunos. Muitas saudades aí de vocês. Nós continuaremos a nossa aula a partir aí dos pactos que a gente viu na videoconferência. Provavelmente terminaremos esta aula nesta videoaula e nós começaremos na videoconferência o capítulo 29, ok? Eu vou tentar na nossa videoconferência, eu tenho mais um vídeo para passar para vocês, eu vou passar na videoconferência, tá? Porque eu sei que muitos de vocês não assistem, infelizmente essa é a verdade, e eu preciso que vocês foquem também nesses vídeos, que esses vídeos servirão aí como base para nossa avaliação de 6 pontos, ok? Vamos lá. Então, só para a gente relembrar aí, no meio da Guerra Fria, né, no começo da Guerra Fria, foram criados dois pactos muito importantes, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, e o Pacto de Varsóvia, em retaliação à OTAN. O Pacto de Varsóvia não existe mais, ele acabou junto com a União Soviética em 1991, e a OTAN existe até hoje aí, fazem parte, uma boa parte dos países da Europa, Estados Unidos e Canadá, e o México hoje também faz parte da OTAN. O Brasil, acho que vocês devem lembrar, cabe uma discussão do Brasil aí querer participar da OTAN. O gasto com a OTAN é um gasto muito grande, né? Eu acho interessante o governo não querer gastar, por exemplo, com a contenção do coronavírus, visto que o governo só gastou um terço do dinheiro aí destinado ao combate ao coronavírus. Mas querer gastar aí com as questões de guerra. E nosso país, na verdade, no fim das contas, sempre foi um país muito pacífico, né? Ele nunca se intrometeu muito nas questões de guerra. Até algumas pessoas criticam isso, né, nos meios geopolíticos, mas não somos únicos. A gente pode pegar países desenvolvidos que também não se intrometem em questões de guerras com tanto afinco. Tem o caso da Noruega, o caso da Suécia, Suíça, o Japão. Esses países, eles são países com muita influência geopolítica em questões econômicas e sociais, que talvez seja o mais correto aí para os países, né? E eles acabam não se envolvendo tanto com essas questões políticas de guerra entre países. Até porque o gasto que isso é gerado é um gasto aí muito grande para o país que acabam querendo se intrometer aí. E a gente não somos, nós não somos grandes vendedores de armas, de produtos bélicos, né? Igual os Estados Unidos. Nós que a gente queria se comparar a eles, que é o que o nosso presidente tem feito erroneamente, sendo que eu acho que ele deveria se preocupar muito com as questões políticas e as questões financeiras que ocorrem no nosso país, questões econômicas, a guerra fiscal, as questões fiscais que ainda interrompem aí muitas empresas. Caso agora do coronavírus, que existe um cálculo que 30% das empresas brasileiras faliram. Já falei para vocês aí desses ícones, né? Até comentei com vocês aí do caso do Capitão América. Quem assistiu Capitão América, o primeiro Vingador, sabe que ele é usado aí como propaganda contra o nazismo, né? Na Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos sempre usou símbolos, o Mister Sun como símbolo aí do American Way of Life, né? O American Way of Life é justamente o estilo de vida americano muito difundido principalmente nos filmes da década de 40, década de 50, e que também acabou ajudando aí nessa ideia de que os Estados Unidos é um país lindo e maravilhoso, terra das oportunidades. Isso causou muita imigração internacional para os Estados Unidos, né, imigrantes legais. Então isso também é uma das grandes causas. Um outro fator também que é muito mais uma curiosidade, nos filmes da década de 30, 40, 50 e até 50, 60, era muito comum as pessoas fumarem muito, né? Porque um dos grandes financiadores da indústria de cinemas nos Estados Unidos era justamente as indústrias de cigarro, né? Então muita gente acabou se viciando aí em cigarro, justamente por causa dessa difusão de propaganda aí de que fumar era muito chique, e a gente sabe que hoje é muito demodê. Falamos também da queda do Muro de Berlim em 1989. A queda do Muro de Berlim ele é o estopim aí para o fim da União Soviética em 1991, né? Ele é da um símbolo da Guerra Fria. Talvez, na verdade, eu acho que é o maior símbolo da Guerra Fria, construída em 1961, né? E causou a morte de muita gente que tentava atravessar aí
na divisa da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. Até comentei com vocês que muitos alemães do Ocidente, da Alemanha Ocidental, têm preconceito até hoje com quem nasceu na Alemanha Oriental, com quem viveu na Alemanha Oriental. Os alemães ainda têm muita discriminação ainda contra essas pessoas. A gente sabe que os alemães, por mais que eles tentem passar uma borracha na Segunda Guerra Mundial, e quase sempre eles conseguem, ou que é uma borracha meio mentirosa, eles são muito preconceituosos ainda. Apesar de ser o país que mais recebeu refugiados nos conflitos aí que houveram aí, principalmente agora no final da década de 90, começo aí do século 21, caso da Síria, por exemplo, né? A Alemanha foi o país que mais recebeu refugiados sírios no mundo, né? Justamente porque existe um acordo entre os países da União Europeia de que os países mais ricos iam receber maior quantidade aí de refugiados. Na página 628 e 629 nós temos alguns conflitos, que é para vocês darem uma olhadinha, mas a gente vai falar de alguns deles aí nos próximos capítulos, tá? Então se atenham aí a essas informações para a gente poder entrar nesses assuntos. No livro está melhor para ver, aqui a gente tem uma certa dificuldade no slide. Aqui nós temos aí os países membros da ONU por região, né? Desde a fundação da ONU em 1945, o número de países membros da organização tem se ampliado, chegando a 193 países. Hoje são 194, na verdade, né? Independentes em 2011, em 2014, 2015 mais ou menos, chegamos aí a 194 países. Né? O grande movimento de adesão entre as décadas de 1960 e 1970 está associado ao reconhecimento da ONU no plano internacional, mas também no processo de descolonização. Né? Entre 1955 e 75, o número de países africanos na ONU passou de 5 para 47. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, vários países aí foram descolonizados pela Europa. Né? A Europa tinha... Por que a Europa fez isso? Porque ela era muito boazinha? Óbvio que não. Na verdade, já não existia mais interesse dos europeus manter os países africanos. Eles custavam caro. Né? Caso aí, por exemplo, não só países africanos, como países asiáticos. Né? A Índia, para ser mantida pela Inglaterra, custava muito caro. Né? Ainda teve um padrão de crescimento econômico muito maior com o fim da colonização britânica, mas teve um momento muito rico também na Índia, porque os britânicos mantinham aí a Índia com muita grana, né? Muito dinheiro envolvido. E após também a descolonização, a Índia cresceu muito populacionalmente. Provavelmente em 2021, a Índia será o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China. Está muito próximo disso acontecer. Então a gente calcula que provavelmente no começo do ano que vem, meio do ano que vem, a Índia se torne aí o país mais populoso do mundo, ok? Então a gente consegue perceber aqui que, por exemplo, na América, 54 países fazem parte aí da ONU. Né? Quase todos os países, né, do continente americano aí fazem parte da ONU. Né? Na África são 54 países, 44 países aí fazem parte da ONU. Na Oceania, todos os países fazem parte da Organização das Nações Unidas. É interessante fazer parte, porque você faz parte das questões comerciais, econômicas, facilitadoras. Hoje, no mundo globalizado, no mundo geopolítico, não dá para um país conseguir se sustentar sozinho. E aí a gente tem um grande problema, que é o caso do Reino Unido, que resolveu sair da União Europeia e ainda vai ter que... Na verdade, ela não saiu completamente. Algumas questões ainda estão em debate, caso aí do espaço Schengen, que é justamente aquele espaço onde o povo europeu, o pessoal da União Europeia, na verdade o povo europeu, porque não é só os países da União Europeia, na verdade 37 países fazem parte do espaço Schengen, enquanto 27 países fazem parte da União Europeia. O espaço Schengen é justamente a liberdade de movimento das pessoas que fazem parte aí dos 37 países da Europa. Eles podem se movimentar no território inteiro que faz parte aí do espaço Schengen. Né? Então isso também é um grande facilitador aí para essas questões comerciais e econômicas, principalmente de quem, por exemplo, você perde um emprego na Itália, você pode trabalhar, por exemplo, em Londres, né? Isso também é muito bom, e você ganha o direito de morar naquele país por 5 anos. Né? Em alguns casos, depois de mais 5 anos, geralmente eles vão revalidando aí esse período, mas geralmente 5 anos é o direito básico aí para as pessoas morarem
nesses países quando ela sai de um país da Europa e vai para outro país da Europa, né? É isso, nós continuaremos a nossa aula. Eu pensei que a gente ia conseguir terminar esse slide, mas não conseguimos. Terminaremos então na nossa videoconferência. Eu até acho mais interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida, tirem as dúvidas de vocês, ok? E aí a gente continua a partir do próximo slide e provavelmente começaremos aí o capítulo 19. 19 não, 29, desculpa, 19 é no segundo médio. Até a nossa videoconferência.